Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de FreeCAD para leigos. Nesse vídeo vamos utilizar essa imagem aqui, o link está na descrição do vídeo. Trata-se de um tubo com duas flanges, uma de forma quadrada, com cantos arredondados, e a outra de forma circular. Todas elas têm perfuração de fixação. Então vamos começar com o arquivo novo e manter a janela lado a lado. Bom, para a gente fazer esse tipo aqui de projeto, é interessante a gente deixar a árvore de projetos bem organizada. Porque eu vou criar um caminho, que vai ser basicamente esse arco aqui. E depois eu vou criar dois perfis. Um perfil interno que vai fazer o corte e o perfil externo. E eu vou fazer com que esse perfil ele percorra esse caminho, gerando um sólido. Então, a gente vai começar como o centro do desenho, essa parte aqui. Então aqui ele vai ser o centro. E a gente vai fazer primeiramente a parte sólida. Isso é uma coisa que eu sempre costumo fazer. Primeiro eu faço todos os sólidos, depois eu faço os cortes ou perfurações. Então vamos começar fazendo o caminho e o perfil. Então vamos aqui criar um novo, com o parte design selecionado, vamos criar um novo corpo. E com o corpo selecionado, vamos criar um novo sketch. Eu vou selecionar, como eu vou primeiro fazer o caminho, eu vou selecionar aqui a lateral, eu vou selecionar então o YZ Plane. Então, vista da direita. Então, aqui vai ser o 00. Então, ele é um arco puro. Um arco de 122 de raio. Ele não tem extensão nenhuma aqui. Então, vamos selecionar a ferramenta de arco. Clicamos na linha. Clicamos aqui nesse ponto e puxamos. Vamos entrar com o valor de 122. Agora liberou. Aquela hora de uma travadinha. Então, como é que ele está aqui, ó? Então, a gente pode colocar ele basicamente a 90 graus, ó. Ele está a 90 graus. Então, esse ponto e esse ponto, eu vou colocar ele com uma restrição vertical. Então, o arco ele tá criado. Então, a gente vai renomear, vamos fechar, está totalmente restrito. E vamos renomear esse sketch aqui, você aperta F2. Vou colocar underline caminho. Ou seja, o caminho que o perfil ele vai percorrer e gerar essa parte 3D, né? Essa parte sólida. Agora, vamos criar os perfis. Então, primeiro o perfil externo. Então, eu tenho aqui um diâmetro de 48. Aqui não foi colocado, mas é diâmetro de 48. Então, a parte interna aqui, ó, raio de 24. Então, diâmetro de 48. Então, temos aqui o 48. E a parte externa nós temos 58. Então, nós temos 58 na parte externa. Então, eu vou criar um novo sketch. Vou selecionar agora o XY Plane. Vou clicar nessa ferramenta aqui. Clico, arrasto. E daí vou entrar com o valor de 58. Totalmente restrito. Então, esse aqui é o perfil. Vamos selecionar F2 e eu renomear como perfil, underline, perfil. E agora eu vou fazer o perfil de corte. O perfil de corte tem 48 de diâmetro. Então, seleciono novamente, crio novamente aqui um sketch, XY Plane. Vou criar novamente aqui o círculo, só que agora eu vou entrar com o valor de 48.
totalmente restrito, então eu posso sair. Então agora eu vou renomear como perfil, então seleciono o de cima, copio, seleciono agora de baixo F2, colo, e perfil traço cut, ou seja, de corte. Esse vai ser um perfil de corte. Eu só vou executar ele depois de toda a parte sólida estar pronta. Então vamos começar fazendo a execução dessa parte aqui, ó, do tubo. Então eu vou selecionar. Antes de mais nada, estão vendo esses pontinhos aqui? Normalmente eu costumo deixar esses pontinhos alinhados ao eixo onde vai ter o caminho. Então eu vou selecionar aqui o perfil, venho aqui em dados, attachment, e aqui no ângulo eu vou colocar em 90. Olha, já jogou para lá, tudo bem. Mesma coisa o outro aqui, o cut. Vou colocar o ângulo de 90. Eu gosto que eles fiquem sempre alinhados, ou para fora ou para dentro. Então agora sim, eu pego o perfil, seleciono ele e vou selecionar essa ferramenta aqui, ó, tubo aditivo, o additive pipe no inglês. Então seleciono e aí ele vai pedir aqui um caminho para varredura. Ele vai dar algumas mensagens de erro, não tem problema, pode fechar. Mas o que está acontecendo? Eu tenho o perfil, que é esse objeto aqui, ó, sketch perfil. Agora eu preciso do objeto caminho. Então eu clico aqui no objeto, volto aqui na árvore de projetos e seleciono o caminho. Ele vai gerar um preview para mim, se é isso mesmo que eu quero. Então eu vou colocar aqui na vista direita, é isso mesmo que eu quero. Volto aqui nas tarefas e dou um OK. Então agora eu tenho o tubo criado. Se fosse só o tubo, agora eu entraria com o sketch de corte, mas não é. Tem essas partes aqui, ó. Tem a flange da base e tem a flange de cima. Então vamos fazendo agora a flange de baixo, que é a flange da base. Essa parte aqui, ó. Ela tem 96 por 96, ela é quadrada. E tem um raio aqui de 14. Então eu vou selecionar aqui, criar um novo sketch. XY plane. View na altura do plane. E vou selecionar aqui, ó, retângulo centralizado. E vou pedir também que ele tenha cantos arredondados. Então, clico aqui no meio, arrasto e entro com o primeiro valor, 96. Entro com o segundo, 96. E aí entro com o raio, 14. E eu já tenho toda a base pronta, não preciso ficar montando na mão. Então tá tudo aqui, ó. Raio de 14, parte externa. E ela tem 96 por 96. Então posso sair agora do sketch. E agora eu vou aplicar um pad, né, um preenchimento com 8 milímetros de espessura. Então com esse sketch selecionado, por isso que eu pedi para renomear, porque tem horas que você executa uma tarefa e ele abre uma caixa de diálogos perguntando qual dos sketches você quer selecionar. Se você tiver apenas com sketch 003, 004, fica mais difícil de você identificar. Então nesse caso aqui é o último que eu criei, então não teria problema. Mas quando eu tenho um projeto onde é mais complexo, com sketches de corte e de criação, né, de sólidos, então eu sempre renomeio. Com esse então selecionado, vamos aplicar o preenchimento. Valor de 8, é para cima mesmo que ele está fazendo, ok. Agora vamos fazer essa outra flange aqui. Vamos selecionar aqui, então a gente seleciona essa face e cria um novo sketch. Eu vou clicar aqui para pegar como referência. Vou selecionar essa referência e criar como construção. Ela fica tracejada. Então nós temos aqui um raio de 50. Então se o raio aqui é 50, o diâmetro é 100. Então vamos selecionar aqui a ferramenta de círculo. Clica no centro, arrasta, entra com o valor 100. Sai do sketch e aplicamos o pad novamente. E aqui tem que tomar cuidado porque ele precisa
Assim como foi feito aqui, ou seja, a extrusão foi para cá, aqui também a extrusão tem que ser para cá e não para fora. Então, com esse sketch aqui selecionado, vamos aplicar o preenchimento. Por padrão, ele vai jogar para fora, então vamos inverter e colocar o valor de 8. Então, toda a parte sólida já está construída. A gente agora vai começar a fazer as perfurações e cortes. Vamos começar agora com o corte interno. Então, vamos aqui na árvore de projetos. Aqui, quando eu seleciono, ele vai abrir a árvore de projetos do arquivo onde está a imagem. Por isso que ele fica diferente. Aí, quando eu clico aqui, ele vai abrir a árvore de projetos desse arquivo aqui. Eu vou salvar o arquivo. Esse também. Então, com esse aqui selecionado, a gente agora vai criar o corte. Então, temos aqui o sketch, perfil. Eu vou clicar aqui e deixar ele com uma transparência que fica mais fácil de visualizar. Então, tá aqui. E eu vou utilizar aquele caminho que eu havia feito anteriormente. Então foi utilizado aqui nesse Additive Pipe. Tá aqui ó, o caminho. Deixar ele habilitado. Então, com esse perfil Cut selecionado, agora, ao invés de vir aqui nas ferramentas que fazem a adição, a gente vem aqui nas ferramentas que fazem uma subtração. Então agora é o tubo subtrativo, ou seja, o Subtractive Pipe. Clico e vai ter as mesmas configurações. Vou precisar achar um objeto para caminho. Então clico aqui no objeto, venho aqui na árvore de projetos, vou abrir aqui o Additive Pipe que eu tinha feito anteriormente e vou selecionar esse caminho novamente. Ele vai clicar aqui, só que agora não amarelo, mas vermelho, simbolizando que ele vai cortar, que ele vai subtrair. Volto aqui para a tarefa e dá um OK. E a gente tem aqui o tubo perfurado. Podemos fechar aqui. Uma característica da versão do FreeCAD, eu não sei se na 19 fazia isso, mas é que você pode reutilizar o mesmo caminho. Por mais que ele esteja dentro, já digamos aqui do Additive Pipe, eu posso utilizar o sketch caminho N vezes, para várias outras coisas. Então isso aqui é algo que, digamos assim, economiza trabalho. Então agora a gente vai fazer as perfurações nas duas flanges. Então primeiro vamos fazer essa daqui. Vamos selecionar essa face e vamos criar um novo sketch. Vamos deixar a view na altura do plane. E vamos pegar como referência esse arco aqui, para achar o centro. Clico na referência e deixo ele como construção. Ele tem que ficar tracejado. Então nós vamos fazer aqui uma perfuração com 10 milímetros de diâmetro. Então eu vou puxar, vou entrar com o valor de 10 milímetros. E eu não preciso fazer os demais, porque eu vou aplicar um espelhamento. Então vou fechar. Agora eu aplico o Pocket, que é a perfuração, ela vai atravessar tudo. Agora a gente vai fazer o espelhamento. Então vamos selecionar o Pocket e aplicar o espelhamento. Ok. E agora a gente vai aplicar um espelhamento em cima desse espelhamento. Seleciona aqui o espelhamento e vamos aplicar mais um espelhamento. E aí dá erro, porque no FreeCAD ele não consegue trabalhar dessa forma. Vamos cancelar. Como é que dá para fazer então? A gente vai utilizar essa ferramenta aqui, ó, Multitransform, ou seja, multitransformação. Ele vai fazer exatamente isso que a gente está querendo. Então a gente não precisa criar um sketch com várias perfurações, para fazer as várias perfurações.
Então eu vou selecionar esse pocket, venho aqui em multitransformação. Aí ele já está selecionado o objeto que é o pocket. Eu clico aqui com o botão direito e peço para ele adicionar uma transformação espelhada. Ok. Agora eu clico de novo aqui e peço para ele acrescentar mais uma transformação espelhada. Porém, agora eu quero no eixo horizontal. Olha lá. Já fez o espelhamento. Dou um OK aqui embaixo e dou um OK aqui em cima. E nós temos aqui a perfuração feita de forma cascata. Então, espelhou para cá e depois espelhou as duas para baixo. Vamos fazer agora a perfuração aqui na parte superior. Então, eu vou selecionar aqui essa face e criar um novo sketch. Então, aqui nós temos um raio de 43. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar... Eu vou pegar aqui essa parte aqui que está mais fácil. Eu vou fazer vou usar essa ferramenta aqui, ó, uma fresta. Então clico aqui no centro, clico aqui em cima. Agora eu vou entrar com os valores. Então, raio de 5. A distância de 43. Só que de 43 não lá de baixo. Então vamos pegar aqui uma referência. Vamos deixar essa referência como construção. E agora daqui até aqui, 43. E eu vou deixar mais uma referência aqui. Deixar ela como construção. E vou deixar esse ponto restrito aqui. Pronto. Vamos fechar. Aplicamos novamente o pocket. Nesse caso aqui eu vou pedir para que ele vá até o primeiro. Ok. E também eu vou aplicar um padrão polar nele. Então, seleciono o pocket, seleciono aqui o padrão polar. Só que aqui eu vou pedir para que ele faça o eixo numa área que eu vou selecionar. Então eu vou selecionar essa circunferência aqui, ó. E vou entrar com o valor com 4 ocorrências. Dou um OK. E a peça está finalizada. Então, basicamente, a gente viu hoje duas coisas novas nessa playlist. A criação de um tubo com um corte interno e como fazer a multitransformação, utilizando apenas uma perfuração e aí, digamos assim, replicando ela. Assim como também fizemos o padrão polar, só que diferente das outras, nós fizemos no eixo do desenho, e aqui ele está fora. Aí a gente utilizou justamente aquela opção de você escolher seu próprio eixo. Você inclusive pode criar sketches para fazer os eixos, caso seja um eixo diferente da própria peça, que não tenha como você clicar na peça para que ela, digamos assim, ela proporcione para você um eixo viável. Espero que tenha gostado. Deixe um like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo.